Olá, sejam bem-vindos ao nosso videocast de hoje. Queria me apresentar. Meu nome é Nelson Rosamilha. Eu sou coordenador do MBA de Gerenciamento de Projetos e Agilidade Organizacional da Trevisan. Eu estou aqui hoje com Acílio Marinello. O Acílio é o nosso especialista em agilidade e finanças, e com a Amanda Gross, que é a nossa especialista em Customer Experience. Eu queria passar primeiro a palavra aqui para o Acílio e eu gostaria que eles se apresentassem para vocês. Acílio, seja bem-vindo. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Acílio Marinello, sou docente, né, do curso coordenado pelo Nelson. Já faz um tempo que a gente tem essa parceria aqui com a Trevisan, tenho muita alegria. É um curso que geralmente traz excelentes profissionais do mercado e a gente tem a oportunidade de interagir com eles. Bem, falando um pouquinho de mim, eu tenho um pouco mais de 20 anos de experiência na área de gerenciamento de projetos. Eh, Tenho uma carreira muito forte ligada ao mercado financeiro. Então, por muitos anos trabalhei em entidades ligadas a bancos, fintechs, bandeira de cartão de crédito, entre outras. Tive uma passagem no exterior também interessante, trabalhei em vários lugares diferentes, digamos assim. E ultimamente atuo como consultor de negócios e também sou docente, né, como já mencionei na Trevisan, coordeno também 2 cursos de MBA nessa casa e também acabo lecionando em outras entidades de ensino. Obrigado. Obrigado, Acílio. Amanda, seja bem-vinda. Você não quer se apresentar para a gente? Claro. Bom, obrigada, Nelson. Prazer estar aqui com você. Acho que é um prazer também participar do programa, né? Enfim, a gente tem, acho que como a Cílio falou, assim, um público bastante interessante, em que a gente troca muito durante as aulas. Bom, me apresentando, então eu sou antropóloga de formação, então eu fiz toda a minha carreira aí vestindo o chapéu do cliente dentro das organizações. Então são também mais de 20 anos Uau, trabalhando com esse processo de entendimento, alimentando projetos de inovação, projetos, de desenvolvimento de produtos, serviços, e peguei toda a fase aí também da transformação digital, também no setor financeiro. Trabalhei bastante antes com a indústria, né, de bens de legal. consumo, e depois com o setor financeiro, e depois trabalhei com outras, como consultora, com projetos na área de varejo, e trazendo um pouco também de mentalidade lean ágil para outras indústrias. E tem uma carreira acadêmica também, né, enfim, Longa, longa, que é um espaço também de reflexão, né, enfim, desse trabalho. Acho que é importante para a gente enriquecer também um pouco a discussão, né, principalmente quando a gente está trabalhando com pesquisa, né, que acho que é um braço forte aí nessa frente de entendimento do cliente, né. A gente precisa ter esse espírito é verdade, investigativo, é verdade. curioso, né, enfim, que eu tento levar para os alunos também no Legal, programa. bacana, obrigado, viu. Então, eu estava pensando aqui, né, um tema que eu acho que se fala muito hoje no mercado, né. Hoje no mercado a gente fala muito sobre agilidade organizacional e business agility. E esse é um tema que eu queria trazer para vocês, porque quando a gente fala aqui de business agility, a gente pensa em mais ou menos alguns habilitadores para agilidade organizacional e business agility. Quais são esses habilitadores hoje, né? A gente fala aqui de estrutura organizacional, cultura organizacional, eh, governança e financiamento, pessoas e engajamento, liderança e maneiras de trabalhar. Então, toda empresa, né, que procura ir para esse caminho, ela precisa pensar nesses 6 habilitadores, que eles são muito importantes. E especificamente um eu queria trazer aqui hoje para a gente discutir, que é o que a gente chama aqui de maneiras de trabalhar. Por quê? Quando a gente vai entregar produtos e serviços, a gente precisa olhar as nossas maneiras de trabalhar e se adaptar nesse contexto ágil. E aí eu queria trazer essa pergunta para o Acílio. Como é que eu entrego, né, produtos e serviços com maior agilidade? O que que é isso, agilidade também, né? Eu acho que esse é um tema que a gente fala muito, mas eu acho que é legal a gente pôr um pouquinho, aterrissar um pouco na parte prática, né? E explicar um pouco para a gente como é que eu entrego produtos e serviços com agilidade. Um bom ponto, Nelson. Eu percebo que ainda tem uma dúvida bastante fundamental na maioria das empresas. É uma dúvida e barra confusão, né, que é associar agilidade com velocidade. Então a Uhum, primeira ideia uhum. que as empresas têm é: "Ah, sou mais ágil, então entregarei mais rápido". E esse é o primeiro mito que eu tento sempre, né, tirar da frente quando eu encaro esse tipo de situação nas empresas.
porque eles percebem que, eu preciso ser mais ágil porque eu tenho que ter mais velocidade para reduzir meu time to market para alguma coisa. E eu já tento trazer a ideia que a agilidade está muito mais ligada à sua capacidade de se adaptar do que a velocidade em si. A velocidade acaba sendo uma consequência disso, mas não é a essência. Então, quando eu trago essa ideia, eu já remeto a outros pontos, né? Então, outra coisa que eu sempre discuto também, né, antes a gente ser ágil, você tem que ter muita clareza de como as coisas funcionam na sua empresa, né? Então, vem dessa ideia de qual que é o nosso jeito de fazer as coisas. E eu parto do princípio de começar pelos processos. Uhum. Você conhece os processos da sua empresa? Você tem os processos documentados de alguma forma? Ou eles estão muito na cabeça das pessoas que estão aqui hoje, que se elas forem embora, levam esse conhecimento junto? Então, eu já trago a ideia também que não existe agilidade sem uma estrutura de processos sólida, sem uma arquitetura de processos minimamente conhecida e documentada. E documentar não é no sentido de ter lá um procedimento padrão ISO com todas as caixinhas, mas que pelo menos esse conhecimento seja da empresa, esteja institucionalizado, não esteja na cabeça das pessoas. Uhum. E a partir daí sim, a gente vai começar a entender os outros habilitadores, entender qual que é o nosso modo de trabalhar, e aí também é um mito que geralmente aparece. Eu quero usar a abordagem A ou B, né? Eu quero usar Scrum, eu quero usar Kanban. Fala, não, o que que funciona e qual que é a melhor abordagem para você hoje? Não se pegue ao modelo, ao método, à técnica. Vamos entender primeiro quais são as suas necessidades, quais são as suas fortalezas e ver quais métodos aqui podem te ajudar a alavancar teu negócio. Entendi. O que você está querendo dizer é o seguinte: para que eu seja, trabalhe com agilidade, conhecer o negócio é importante, mas para aplicar as práticas, eu tenho que entender o contexto da organização, o contexto do meu serviço, para que eu use a melhor abordagem que se aplique naquela situação. Exato, e não necessariamente pode ser uma, pode ser um conjunto de Aham, abordagens para cada etapa da sua cadeia de valor, né? Enquanto você não identificar, e aí preparando já, né, que o papel do cliente é fundamental em toda essa história, né? O que você quer entregar ali na ponta, né? Você tem que entender com a sua cadeia de valor, onde você está gerando valor para o teu legal. negócio e gerando valor também para o seu Legal. cliente. Esses 3 temas que você comentou, né, de abordagens do Lean, do Kanban e do Scrum, por exemplo, são temas que a gente aborda no nosso MBA. Nós temos um módulo lá chamado de agilidade, né, onde a gente vai falar sobre isso. Tem um professor especialista que fala sobre isso. Bacana. Mas aqui eu fiquei na dúvida, né, porque assim, muito bacana, né, tá lá a equipe, escolhe a abordagem, lindo, maravilhoso, entrega o produto para o cliente, mas às vezes eu fico com a sensação, e aqui eu queria fazer uma pergunta para Amanda, que fala assim: "Poxa, mas eu recebi aquele serviço, mas a minha experiência não foi legal. Mas tá bom, tá pronto, mas não ficou bacana, né?" E aí, como nós temos aqui hoje uma especialista, né? Tô jogando a carga em cima dela, né? Eh, eu queria que ela contasse um pouquinho pra gente aqui, eh, o que que é Customer Experience e como é que isso pode nos ajudar na agilidade organizacional? Quais são as práticas que a gente tem aqui, né? Porque a gente fala de Customer Success, Customer Experience, tem uma série de sopa de letrinhas, né? Mas nós temos aqui um conceito que é bacana abordar aqui, porque a Amanda é especialista nisso. Eu queria ouvir um pouquinho dela. Como é que o Customer Experience contribui para esse ciclo de vida do projeto? E eu acho que vai até além disso, né, Amanda? Porque não é só entregar o produto, né? É viver essa experiência. Mas eu não sou especialista nisso. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho da Amanda, até porque a gente tem que aprender aqui, né? Sim, não, ótimo. Imagina, acho que fala coisas que você já sabe, no fundo. Mas eu entendo que, assim, todo processo de agilidade, ele é essencialmente centrado no cliente, né? Uhum. Essencialmente. Eu acho que ele não vai existir, né? A gente não vai estar, de fato, fazendo agilidade se a gente não estiver centrado no cliente. E eu acho que, além de tudo, né, que o Acílio colocou em termos de estrutura, de como acho que, né, a organização precisa estar, de fato, estruturada para aderir a esse tipo de abordagem, ela precisa, acho que exige muito da sua equipe, né, dos seus funcionários, de todos os níveis. Acho que realmente um espírito, como eu falei no começo, de, assim, de curiosidade, né, de dúvida, né, acho que essa é uma questão importante, né, que eu sempre trago. Eu falo que a gente nas empresas é pago para ter respostas, né, essa mas no fundo, são as boas perguntas que vão trazer as boas respostas, né. E eu acho que o processo todo de agilidade é um processo de fazer as boas perguntas, né. Eu acho que a equipe precisa estar preparada, empoderada,
e toda a estrutura precisa estar pronta para receber essas boas perguntas. Claro que não é parar nas perguntas, né? Não é parar no problema, mas é através dela se motivar a, de fato, entregar, né? E aí sim, quando a gente está motivado através de boas perguntas, é que a gente vai ser capaz de construir uma boa experiência para o Uhum. cliente, né? O que é uma boa experiência, né, para o É, cliente? O que exatamente. é uma boa experiência? Que pergunta, né, quase filosófica, né? Mas uma boa experiência é, de fato, quando a gente consegue se conectar àquilo que o cliente precisa, às vezes nem sabe que precisa, né? E é por É isso que a gente verdade. precisa ter um trabalho de entendimento do cliente muito forte, para que a gente consiga interpretar de fato o que ele precisa, né? Para que a gente consiga conectar o que é o nosso serviço, os nossos produtos, a tecnologia que a gente tem disponível consegue de fato entregar da melhor maneira, né? Que não necessariamente é a mais tecnológica, mas é a maneira que se encaixa de fato no que ele, na realidade dele, no contexto dele. Então, acho que é aí que a gente faz uma boa experiência, quando tem esse match, né, entre o que a gente consegue entregar e de fato o que o cliente precisa. E pensando que esse é um processo também de uma melhoria incremental, né? Então, muitas vezes, no primeiro momento, você vai entregar de fato aquilo e você vai perseguir, né, essa melhor experiência, e entendendo que a relação do cliente com a sua solução, com o seu produto, ela também vai evoluir com o processo, né? A partir do momento que você entrega o produto, o cliente também vai mudar alguns comportamentos e você tem que continuar num processo de entendimento desses Uhum, comportamentos para uhum, pensar os próximos passos e, assim, um processo de evolução contínuo, né, que eles chamam de customer development, né? Enfim, uhum, então acho que esse é o entendi. processo. Dá um spoiler aqui pra gente, Amanda. Olha só, eu sei que você dá uma das matérias no nosso MBA, você dá a matéria de Customer Experience, né? Ex Dá um spoiler aqui pra gente, o que que você fala nessa matéria, né? Qual a técnica que você apresenta? Como é que você desenvolve isso na sua matéria? Eu fiquei curioso. A gente fala a gente começa sempre, eu gosto de começar, que eu falo, um processo de sensibilização, né. Eu acho que o primeiro passo é construir essa sensibilização, né, pra o que são, a gente fala cliente, consumidor, enfim, mas no fundo a gente tá falando de pessoas, né, pessoas que estão Legal. lá do outro lado, esperando por né, por uma solução, que vão fazer uso de uma determinada solução, de um determinado produto. Então, acho que a gente começa por esse processo de sensibilização. Então, em geral, é um dia de muitas trocas, né, e da gente revisar muitas vezes até a nossa posição enquanto usuário, Uma enquanto mudança de cliente, comportamento, uma né? mudança de comportamento, Legal. e de fazer de fato essa virada, porque a gente tende a estar, né, sempre centrado no negócio, centrado na tecnologia, e a gente precisa levar as pessoas a, de fato, se colocar, aí nos sapatos, né, como se diz em inglês, da realidade do cliente. Então acho que esse é o primeiro processo. Depois a gente tem um conteúdo denso, assim, de user research, em que a gente vai trabalhar de diversas técnicas, né, de pesquisa. A gente vai trabalhar com técnicas mais estruturadas, menos estruturadas, apresenta um grande cardápio, a gente faz alguns treinamentos e aplica algumas delas, né. Algumas que a gente consegue aplicar dentro do contexto de sala de aula para começar esse processo investigativo. Eh, e aí depois tem algumas que a gente estimula os alunos a fazerem, porque de fato pesquisa é alguma coisa que a gente faz fora do escritório, né, fora de Uhum, fato a gente uhum. precisa ir até o cliente, então eu gosto de estimular e em geral, os alunos que conseguem fazer esse trabalho, né, porque obviamente tem uma demanda aí de agenda, mas quem consegue realmente tem um salto ali no entendimento e na mudança, na solução. Acho que é importante dizer que eu sempre conduzo também a disciplina de uma maneira, assim, eu falo que é o learning by doing, né, então a gente vai trabalhando conteúdos e também trabalhando a prática, então toda aula a gente trabalha um conteúdo e a aplicação desse conteúdo, né. Então os alunos vão ao longo do curso, trabalhando um desafio prático e no final eles têm uma entrega de fato, de Legal, uma proposta, de uma experiência para o cliente bacana. dentro daquela solução. Depois a gente trabalha algumas ferramentas de análise, né, que são até amplamente conhecidas, mas são muito importantes da gente revisar e fortalecer o conceito, né, o que que é uma persona de fato, qual é o papel dela dentro do projeto. E por fim a gente trabalha a jornada do cliente, faz aí
gasta um bom tempo Legal. quebrando a cabeça para construir uma boa experiência. Eu falo que trabalhar com jornada parece simples, não é? Mas assim, é bastante intenso, bastante cansativo. E aí a gente faz uma série de dinâmicas também para que os alunos troquem, né? Porque eu acho que esse é um trabalho também que é um trabalho que ninguém faz sozinho, né? É um trabalho importante que a gente faça de maneira coletiva e tem essas trocas, um possa questionar e sugerir melhorias no trabalho do outro. E só para fechar, a gente faz uma pequena discussão sobre métricas também, para Legal. entender, quer dizer, uma vez que está tudo no ar, como é que a gente continua aprendendo, né? E retroalimentando o processo de Entendi, evolução do entendi. produto. Não, eu queria complementar primeiro que eu tô fascinado, quero fazer essa disciplina. Tô falando, cara. Amanda, bicho, eu vou falar uma coisa, dá um trabalho, viu? Não, os alunos super elogiam a Que disciplina bom. dela, é muito bacana. Não, é que eu lembrei agora, né? Acho que a gente já pode dizer que a gente já é da velha guarda, né? Digamos assim. Dinossauros, vamos dizer assim, né? Não, mas o PMBOK novo, né? A 7ª edição trouxe um capítulo que é sistemas de entrega de valor que se conecta super, né? Com o que a Amanda acabou de É comentar. verdade. E eu percebo que a grande dificuldade que eu percebo que os estudantes têm é fazer essa conexão de sensibilização. Aí você trouxe uma palavra-chave, né? Porque a gente, né, foi educado em gestão de projetos, seguir lá a tríplice restrição, Resultado, né? né? Se você entregar um projeto dentro do escopo, do prazo, do orçamento e qualidade aceitável, tá ok. Mesmo que não sirva para nada, mas você Exatamente. fez o seu papel, É né? isso aí. Como gerente de projetos. Felizmente isso evoluiu e mudou. Então essa conexão, né, da ideia do valor, de gerar valor constantemente, sem ter essa sensibilização, né, que projetos é feito por pessoas e para pessoas, achei demais, assim. Só queria reforçar porque essa É outra importante, disciplina essa sensibilização é que importante. a gente adota no curso também se conecta super com o que a Amanda trouxe aqui para nós. Eu queria até fazer uma pergunta para você, Acílio, porque a Amanda comentou um ponto aqui que eu queria trazer para você essa questão, né? A Amanda falou o seguinte: muitas vezes o cliente não sabe o que quer, o que é natural, né? A gente está aqui num mundo hoje que as coisas mudam muito rapidamente. E aí, Acílio, eu estava refletindo aqui, né? Poxa, eu preciso desenvolver um produto ou serviço que eu não sei quais são os requisitos do cliente ainda, eu não sei o que ele quer. Como é que eu posso fazer isso, né? Existe alguma maneira, alguma prática de agilidade ou alguma abordagem que você recomendaria nesse caso? Olha, o que que eu geralmente sugiro, né, essas sessões que o mercado chama de discovery, né, Ah, você chamar legal. as pessoas realmente para conversar, né, tentar capturar qual é a real necessidade. Você parte do desejo, muitas vezes, cai, né, digamos, nessa confusão que você vai focar muito já na entrega, na solução, mas não compreende de fato qual é a real necessidade ou as Uhum. motivações reais que a empresa está buscando para fazer tal coisa. Então, acho que nessas sessões orientadas, você pode usar a prática de design thinking, pode usar outras abordagens, mas a essência é entender os reais motivadores, né? Por que que vocês estão pensando em fazer isso? O que que vocês esperam de resultado quando isso tiver entregue? Porque muitas vezes fica numa discussão um pouco mais rasa e Uhum. elas já focam tanto na solução e você acaba não aprofundando de fato qual é o problema real e qual é o resultado que se espera pós-entregue, o que eles esperam, né? Então, acho que esse tipo de abordagem ajuda a entender melhor e muitas vezes percebe-se que a solução inicial, né, é boa, vai trazer resultados, mas às vezes tem outras mais simples, mais fáceis, mais baratas, né? Pode ser um quick win, algo que você faça aí, gera um resultado às vezes até mais rápido com menos esforço. Então, acho que trazer as pessoas para conversar, criar, né, um ambiente de confiança, que as pessoas realmente falam o que precisa ser dito, né, não de forma velada, mas de forma muito transparente. Olha, aqui acontece isso, isso, isso. Por isso a gente está tentando buscar, né, fazer tal coisa. Ajuda a clarificar e trazer, talvez, outras alternativas de soluções mais viáveis até do que aquela que foi dada inicialmente. Ah, legal. É, a Amanda falou um ponto aqui, você falou de uma outra maneira, mas eu percebi aqui no discurso de vocês, né? Que vocês falam muito de colaboração, das pessoas se engajarem, né? Elas conversarem, né? Trazerem coisas novas. E eu fico com a sensação, talvez eu esteja errado, né? Mas eu fico com a sensação que o empoderamento é deles, né? São eles que são os responsáveis pela entrega. São eles que precisam
fazer as coisas acontecerem. Aí eu fico pensando nas empresas, nas organizações hoje em dia, porque hoje nós temos uma estrutura onde nós temos lá coordenador, gerente, diretor, vice-presidente. Nós temos uma estrutura organizacional parecida com o exército, né? É, como é que fica essa realidade, né, do gerente sênior ou mesmo um coordenador nesse nesse contexto desta equipe que se sente mais segura, ela quer colaborar, trazer valor. Qual é o papel deles, Amanda, na sua opinião, e depois no Acílio também? Qual esse novo papel, né? Qual é o novo papel desse gerente nesse grupo? Ou não, não tem papel nenhum, acabou o papel do gerente. Eu queria ver um pouquinho a opinião de vocês sobre isso. Amanda, o que que você acha? Não, eu não acho que acabou o papel não, com certeza não, com certeza não. Ao contrário, acho que ele se modifica e ele se fortalece. Eu acho que as estruturas vão ficando mais, horizontalizadas, não necessariamente, na denominação ali dos cargos, mas no sentido em que a gente vai, fortalecendo, né, talvez essa base, né, essa base que antes era tida só como uma base executora, mas para uma base que de fato questiona, né, para uma base que de fato propõe, né, que pensa diferente, que busca experimentar algumas coisas Ah, com legal. muita Uhum, responsabilidade, uhum. obviamente, né. Então é importante que esse espaço exista, né, então assim, que algum nível de autonomia. Então eu acho que o papel de um líder hoje, né, dentro das organizações, seja lá em que nível ele estiver, porque eu acho que isso vale para todos os níveis, é um papel muito mais, de abrir para essa autonomia, né, uma autonomia que é responsável, então tem calma, vou usar umas palavrinhas aqui, buzzword, mas enfim, Fica à né, vontade, a gente traduz é, aqui, não tem problema. tem um pouquinho, né, então acho que é autonomia, é accountability, né, Accountability. então acho que é dessa forma, né, então você tem autonomia para fazer diferente, para propor coisas diferentes, para fazer questionamentos, né, e eu acho mas você tem que ter responsabilidade com as entregas, com o compromisso dos resultados que foram, né, estabelecidos. E eu acho que o papel do líder, além de dar esse espaço, né, também é um papel de uma escuta ativa, né, de uma escuta do seu time, do que está acontecendo, né. Se antes numa estrutura a gente tinha, né, vou dizer aqui bem radical, assim, de comando e controle, né, a gente tinha um líder que talvez fosse tido ali como um detentor de um grande conhecimento, e o responsável por todas as decisões, né, dentro ele já não é mais isso, né. Ele tem que ter uma certa humildade também, né, de saber que ele não sabe tudo, né, e de compor junto com o time esse conhecimento. Acho que é isso. Legal. Acílio, Não, bacana. Eu uso muito essa palavra accountability, né? Porque eu pode. gosto dela. Assim, achei bacana E que não tem você tradução para trouxe. português, né? Não tem. É, A tradução responsabilidade não fica É, tão não, forte, não é tão né. forte. exato, porque a tradução seria algo, é o estado de estar responsável por alguma coisa. É, Pra gente é difícil de bacana essa traduzir, definição. né? Você não é responsável, você assume o estado de ser. Mas eu gostei que você trouxe porque na gestão de projetos também, né? A gente foi educado, né? Nós nas edições anteriores do PMBOK, que o gerente de projeto era essa pessoa, detentora do conhecimento, e a equipe estava ali para executar Comando e controle. o que o gerente de projeto Uhum, direcionava, uhum, né? E a gente também desmistifica isso durante o curso, que não, né? Esse papel de empoderamento, de assumir esse estado de estar responsável mesmo não sendo, né? Que é o accountability faz parte de toda a equipe do projeto. uhum. Então, trazendo desse micro universo de projetos para as organizações, eu vejo cada vez mais isso também, que as equipes estão assumindo cada vez mais um papel de protagonismo, né? Tá desmistificando essa coisa que, ali a equipe de analistas, de assistentes são simplesmente executores, né? O pessoal da linha de Tipo, frente. manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Felizmente, né? Isso em determinados momentos acontece, dependendo do segmento da empresa, É ainda é um interessante esse perfil, ponto. mas em geral tem se transformado. Você pega, por exemplo, né, um modelo de gestão estratégica que são os OKRs, que tem sido largamente adotado, a própria disciplina do OKR já orienta que pelo menos 40% dos objetivos venham das equipes que estão ali no dia a dia das atividades. Porque ninguém é melhor que elas para saber as dores que elas sentem no dia a dia e os desafios que elas querem
né, propor e querem se engajar para ajudar a empresa a alavancar, né. Então eu percebo que hoje, né, a liderança sênior tem que ter essa visão, né, tem que conhecer o seu negócio de verdade, e isso faz parte de conhecer as pessoas que estão lá, não no sentido de saber o nome de cada um, é ótimo se isso pudesse ser possível, mas é no sentido de entender o que está acontecendo, Uhum, uhum. né, quais são ali, né, a cultura informal da empresa, tirar, né, do quadro os valores, a missão e a visão, e aquilo realmente ser, né, permeado no dia a dia, não tá só lá no quadrinho na sala de reunião. As pessoas precisam se identificar com isso, né, elas precisam se identificar com os valores da empresa, porque é difícil, né, você partir para o mercado com uma visão, né, se os próprios pessoas que estão ali não acreditam que a Uhum, empresa faça aquilo, né. uhum, Então a empresa vender para o mercado: "Ah, nós somos sustentáveis", né, uhum. mas no dia a dia dentro de casa não somos, né. Legal. "Ah, nós nos preocupamos com o cliente", aí você vai lá no Reclame Aqui, tem um monte de reclamação sem resposta, né, então tem que praticar o discurso, né. E eu vejo que de fato, eh, a horizontalidade não se dá em reduzir os cargos. Concordo super com o que a Amanda trouxe. Você precisa ter as posições para coordenar, ter as visões estratégicas, operacionais, táticas nas empresas, mas que cada vez mais, né, as equipes estão na linha de frente das atividades, tenham essa voz ativa, sejam ouvidas e participem cada vez mais da estratégia da empresa, Legal. né. Inclusive no nosso MBA de gerenciamento de projetos e agilidade organizacional, nós temos uma matéria, né, que a gente só fala sobre métricas de agilidade, né? A gente fala sobre OKR, acho que KPI também, né? Também. E Goal Question Metric, né? Uhum. Que é bacana. Esse é um tema muito importante porque as coisas se conectam, né? E a gente falou um pouquinho aqui de comando e controle. Eu vou fazer uma pergunta em dois contextos diferentes. É, Amanda, experiência do cliente numa estrutura de comando e controle, na sua opinião, funciona? Acho que o dado é histórico, né, assim, a verdade é que, assim, Eu gosto disso, na em dado minha histórico, hein? experiência na minha experiência e, enfim, né, no que a gente conhece do mercado, de fato, quando a gente trabalhava assim, claro, a gente tem alguns exemplos, né, de empresas tradicionais que se preocupavam, mas justamente porque o líder, né, assim, lembrei da TAM, né, lá com o comandante Rolim, É, né, bacana. então o líder tinha essa visão e o líder, né, fazia com que, de fato, essa ideia de experiência, ainda obviamente antes desse, Uhum, né, do que a gente entende hoje, toda essa estrutura, enfim, de ferramentas e de modelo de trabalho que a gente tem. Então a gente tinha essa visão, mas que talvez de fato não conheço exatamente toda a estrutura da TAM naquele momento, não fosse de fato uma estrutura de comando e controle, né, ele se abria para ouvir o ele cliente, né, dava visão para você todo mundo, né, o sentava comportamento dele era esse, né, exatamente, então sigam-me, né. né, não é então de fato ali talvez tivesse essa abertura. Mas é pouco provável que a gente consiga fazer, né, o comando e Uhum, controle, porque eu acho, no dentro do comando e controle, uma construção de uma boa experiência, porque a construção de uma boa experiência depende um pouco também né, dessa retroalimentação do conhecimento dentro da uhum, organização. E claro que eu acho que os líderes também precisam, né, se colocar mais próximos do cliente, se aproximar, ouvir mais, né, essa voz do cliente, com as diversas possibilidades de ferramentas e de abordagens que a gente tem. Mas claro que é mais difícil, né, quando você está envolvido, né, enfim, com a alta gestão, você vai ficando um pouco mais distante e é tudo bem, né, assim, essa é a vida, sempre a gente ganha de um lado, perde do outro e tá tudo bem. Por isso essa necessidade de se abrir. E uhum. por isso que quando a gente trabalha com comando e controle, né, a gente trabalha numa direção, de fato meu Deus, voltando, A Amanda tá emocionada aqui por isso. voltando. Eh, Quando a gente trabalha com comando e controle, a gente trabalha numa direção inversa, né, então a gente precisa, de fato, por isso toda essa Legal, discussão de empoderar o time, de trazer que é esse time que está na ponta, né, que conhece de legal, fato mais de uma maneira mais próxima a operação, que consegue trazer essa informação para dentro da companhia. Por isso que eu acho que tá bom, é muito difícil numa estrutura de comando e controle a gente conseguir de fato garantir uma boa experiência do cliente. entendi. E aí é uma questão até de comando e controle, né, eu acho que não tem nada de errado as empresas trabalharem com comando e controle, a gente só está discutindo aqui os contextos, né. Mas eu vou trazer a mesma questão para o Cílio. Quando a gente fala de comando e controle
e eu vou trazer o conceito de práticas ágeis numa estrutura de comando e controle. Como é que é, como é que é isso? Como é que você vê isso? O que que você acha que vai acontecer? O primeiro aspecto que eu vejo é a questão da vaidade das posições, né. Hum, Então quando você vem trazer uma conceito de abordagem ágil para uma empresa que tradicionalmente tem uma hierarquia forte, em que as posições gerenciais são muito valorizadas, e você vê, assim, símbolos, né, corporativos. Então é aquele chefe que tem uma sala grande, que tem uma secretária, que tem lá um headcount gigantesco e o nível de poder dele se dá muitas vezes pelo número de pessoas que reportam-se dentro da estrutura dele. Quanto maior, eu sou mais importante. E aí você fala: "Não, agora nós vamos trabalhar com um conceito diferente, que as equipes vão ser autogerenciáveis, vão ser disciplinares e que não necessariamente vão responder diretamente para você formalmente na estrutura". Então, dependendo da mentalidade, né, desse profissional, ele uhum. sofre com isso, porque ele tem aquele apego, ele tem aquela vaidade, e ele fala: "Como assim, né, você vai mexer na minha estrutura e eu vou deixar de ter pessoas reportando para mim? E como assim, né?" E quando você baixa ainda, digamos, os níveis, ali, as primeiros níveis de gerência, as médias gerências, vai falar: "Como assim agora as pessoas que reportavam para mim vão ser autogerenciáveis? Eu vou fazer o quê na estrutura?", né, eu vou mandar em quem, né? Bem mentalidade um pouco mais dura desse modelo de gestão. Então acho que tem essa questão cultural Uhum. para entender. Eu lembro que uma vez eu tive uma experiência num banco em outro país, em que eu fui convidado para participar por um processo desse de adoções de práticas ágeis. E na primeira reunião que eu tive, eu cheguei no andar, assim, só de olhar o andar eu pensei: "Ou eu desisto agora ou eu fico 5 anos aqui", né. Tentando. É. Por quê? As áreas eram As pessoas tinham aquelas baias com, né, As com divisórias? paredes. Paredes de vidro? Não, eram paredes assim, Uhum. não tinha, você não tinha como ver as pessoas visualmente. Então eram cubículos, assim, fechados, né. Em cada um desses espaços de trabalho tinha uma plaquinha na porta com o nome e o cargo da pessoa, Uhum. né. Aí eu falei com o meu colega, né, falei: "Cara, as pessoas não se falam, não se olham, né". Assim, aí eu sentei na sala de espera, tinha um livro do banco com o anuário e tinha, assim, os prêmios dados para as áreas, né. E parecia uma cerimônia do Oscar, a forma como as pessoas estavam vestidas. Silos. Não, silos e símbolos, né. Eu Uhum. falei: "Cara, aqui tem uma cultura que, assim, eu quero estar ali naquele pau ganhando aquele prêmio. Será que eu estou disposto a trabalhar colaborativamente? Porque eu quero aparecer, não é o Entendi, time que aparece". entendi, muito bem Os colocado. prêmios eram individuais. Então, será que as pessoas estão dispostas a trabalhar colaborativamente, ou eu quero me sobressair sobre o meu colega e se eu tiver que fazer o que for para fazer para isso, eu vou fazer? Entendi. E no começo a gente começou a capturar que a cultura era um pouco essa. Então acho que contei toda essa história só para dizer, né, que um processo de adoção de práticas ágeis está muito ligado à cultura da empresa. Uhum, uhum, Empresas que têm formatos, estruturas hierárquicas mais fortes, o desafio é maior. Não é que não dá para fazer, dá para fazer, e a gente uhum, tem um case aqui de um grande banco nacional que passou por esse processo, que era exatamente esse modelo de gestão há alguns anos atrás, e hoje tem outro modelo de gestão muito mais aberto. Mas você tem que trabalhar muito bem, principalmente com os primeiros níveis de gestão, principalmente a média gerência, e mostrar para eles que a gente não está aqui para diminuir o seu poder, para diminuir a sua influência na organização. Mas você vai ter que ter um trabalho muito mais estratégico e dar poder para os seus times mostrarem seus uhum. talentos. Porque hoje eles seguem o que você manda eles fazerem. Legal. Eles têm liberdade para fazer o que eles acreditam que é a melhor solução. E é um trabalho que, junto com o processo de change management, ajuda a acelerar essa adoção de práticas ágeis. Legal. No nosso MBA de gerenciamento de projetos e agilidade organizacional, nós temos um módulo chamado Business Agility. E esse módulo, ele aborda, né, a cultura organizacional, a estrutura organizacional, inclusive a parte de change management que você comentou.
como eu falei, pessoas e engajamento, ele aborda esses 6 habilitadores e te traz algumas práticas para te ajudar com a agilidade de negócios. E existe, e dentro desse contexto, né, existe mais 2 módulos que vão ajudar nós profissionais a caminhar rumo à agilidade. Um, que basicamente a gente faz isso todo dia, que são técnicas de negociação, porque é muita negociação, não é o que a gente faz aqui hoje, negociação. E o segundo é um conceito que a gente está trazendo também, que é aquele que a gente chama de Value Management Office. Aí eu lembrei do sistema de entrega de valor, né? É um conceito novo do escritório de projetos, vamos colocar assim a grosso modo, né? Onde a gente procura assegurar a entrega de valor através do escritório. Muda completamente o conceito. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Vou começar pela Amanda, né? E a pergunta aqui eu acho que é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Como é que eu posso, né? Eu vou emprestar um conceito da Amanda aqui, fazer essa jornada de transformação rumo à agilidade de negócios, né? Como é que você, na sua visão, na sua experiência, Amanda, você vê o que eu deveria pensar aqui para falar o seguinte: olha, para irmos rumo à agilidade de negócios, eu recomendo que você faça alguma coisa. Qual que é a tua reflexão sobre isso? Como é que a gente pode chegar lá? Pode começar por se inscrever no programa, no curso, enfim, acho que é um bom primeiro passo importante, né, que acho que a gente pode, né, ao longo do processo discutir bastante isso, mas, enfim, acho que do ponto de vista, né, do profissional, assim, né, talvez até antes, inclusive, da decisão pelo pelo curso, de fato, eu acho que é estar preparado, né, assim, para muitas mudanças, né, estar preparado para muitas mudanças, eh não se fechar, né, de fato em valores, em estruturas né, antigas, eh, e com certeza acho que, eh, tá preparado também para estudar bastante, né, para ler bastante, para se alimentar de novas, né, novas perspectivas, hã, e começar a pensar de uma maneira diferente, acho que dentro da organização. Você fala muito de adaptabilidade e flexibilidade, né? Exatamente. São 2 competências que um profissional nesse mundo que a gente fala de muito de acrônimos, né? Mundo Uhum. VUCA, mundo BANI, a gente precisa ter um pouquinho de adaptabilidade e Exatamente. flexibilidade. Inclusive é Total. bem interessante esse ponto, porque tem uma pesquisa do World Economic Forum que chama O Futuro do Trabalho, uma pesquisa de 2020, e eles abordam 15 competências, né? E 2 delas é exatamente isso que você falou, né. Eles falam o seguinte: "Ó, até 2027 tem essas competências que um profissional de projetos precisa ter. Estas 2 são fundamentais". E eu disse profissional de projetos, eu não disse gerente de projetos. Por quê? Uhum. Qualquer pessoa que trabalhe em um projeto é um profissional de projetos. Perfeito. Todos nós precisamos dessas competências. Isso é fundamental. Legal. E você, Acílio, o que você acha? Como é que eu faço essa jornada rumo à transformação para agilidade organizacional? O que você recomenda pra gente? Bem, complementando, né, que a Amanda já trouxe. Mas acho que enquanto as empresas tiverem, assim, quando receberem uma demanda, né, do cliente, falar: "Isso a gente não faz", ser a primeira resposta, é que a gente tem oportunidade de evoluir, Bacana. né. Porque isso a gente não faz, tudo bem, mas o que que a gente precisa fazer para conseguir fazer, É, o cliente nem né. sempre está certo, mas porém ele sempre tem razão. Não, mas primeiro, né, mas simplesmente dar uma resposta crua, assim: "Não, isso a gente não faz", né, vamos analisar, mas a gente não faz por quê? A gente não tem tecnologia, não faz parte do nosso direcionamento estratégico, não é o nosso business, mas será que aí não tem uma oportunidade, né, de melhorar a experiência para o cliente e gerar novos negócios? Então, acho que o primeiro ponto é mudar realmente essa cultura, né, também emprestando aqui, né, a área de especialidade da Amanda. Eu acho que as empresas, quando falam, né, de centricidade no cliente, precisam praticar isso de verdade, Boa, né? Não pode ser algo também só para ventilar no mercado. boa. Então é compreender as dores de verdade, motivar os times para pensarem É, nessas dores. deixa eu só colocar uma vírgula, depois Uhum, você continua, que claro. agora eu queria fazer uma coisa aqui que é bem legal. A Amanda, ela falou sensibilização para foco no cliente, né? E aqui é importante que você falou, quando a gente fala não faz por quê, é porque a gente está preocupado com o nosso cliente. Fala assim: poxa, meu cliente tem uma dor, estou no lugar dele. Por que a Uhum, gente não pode fazer isso? uhum, Isso é fundamental, né? É claro. isso que eu acho que nós, profissionais,
precisamos, não é não faz por quê. A gente pergunta não faz por quê porque nós estamos preocupados com a dor do cliente. Uhum. Nós estamos sensibilizados com a dor do cliente. Por isso que a gente pergunta não faz por quê. É Exato, esse que eu queria fazer essa reflexão. Não, Mas continua, Cílio, e por favor. também a mentalidade, né, de você estar muito apegado às limitações internas de processos e sistemas. Né, a primeira resposta for assim, isso a gente não faz. Né, então você acaba se limitando, tá? Mas se a gente quisesse fazer, é viável, é possível, né? Então, eu acho que isso pensando corporativamente, né? De fato, abraçar a ideia de verdade, né? Da centralidade no cliente, é ouvir o cliente. Quando o cliente vai num canal e faz uma reclamação, ele está trabalhando para gente de graça. Ele se deu o trabalho de pegar o tempo dele, expressar uma dor, que se chegou nesse ponto, a dor está doendo de verdade, né? E ele fez isso pra gente de graça. A gente precisa contratar uma consultoria, uma empresa, uma agência para capturar a sensibilidade do cliente. Ele fez isso pra gente de graça. Então aproveite isso, traga pro seu time, né? Veja o que a gente pode fazer para que aquilo não aconteça de novo, ou entender por que que aconteceu. E aí, trazendo para a gama dos profissionais, sim, ratifico perfeitamente o que a Amanda trouxe. A gente precisa estudar muito, tem muita informação, muitas boas técnicas, né, disponíveis. O nosso curso, ele traz, né, ele não é um curso de projetos, não vai te ensinar ali a ler o PMBOK e entregar um projeto, né? Ele é um curso estratégico, ele te dá uma visão de como o gerenciamento de projetos pode ser e tem que ser uma alavanca estratégica dentro das organizações. Então a gente capacita os alunos não a serem gerentes de projetos, para ser um profissional de projetos com uma visão estratégica. Perfeito. E para ter essa visão estratégica, tem que conhecer o cliente, você tem que conhecer, né, um pouco do setor de atuação, você tem que conhecer a empresa, você tem que ajudar com que todos esses elementos se combinem e você extraia ali a melhor experiência possível para que a empresa prospere, né, para que os acionistas prosperem, mas que o cliente também tenha uma boa experiência. Então a jornada, ela é longa e é interminável, não é algo Uhum, que você uhum. vai alcançar uma solução, ela é continuamente desafiada e continuamente evoluída, né? É uma jornada sem fim. Você está sempre ali buscando evolução, e você nunca vai alcançar um status perfeito. Porque se um dia você achar que chegou lá, outro concorrente seu vai te ultrapassar. Não existe um momento mais de acomodação. Legal. Para finalizar, né, eu eu queria perguntar para a Amanda e para o Acílio, vocês falaram muito aqui de leitura, de estudar, né. Eu sou um profissional que quero aprender sobre experiência do cliente. Quais seriam os 3 pontos principais que você poderia me recomendar para que eu começasse a, claro, fazendo nosso MBA, né, mas para que eu começasse aqui a aprender mais sobre isso? 3 coisas, Amanda, o que que você recomenda? Três Bom, temas, você quer dizer? Assim, fica a teu três. critério. Não, Hum. se você tivesse que falar para uma pessoa: "Ó, se você quer focar nisso, aprende isso". É, eu acho que é importante, acho que ai, tem tanta coisa. Vem Depois a gente edita e corta, não tem problema. vamos lá, vamos lá. Mas eu acho que eu tenho muito essa coisa forte da pesquisa, né, eu Pesquisar, acho que é né? importante, assim, eu acho que, claro, a gente tem diversas formas de entender o cliente, de estar próximo, acompanhar essa informação que ele já nos traz através das Aham. reclamações, Escutativa, dessa primeiro escuta ponto. ativa, acho que esse é um ponto importante, né. Talvez esse seja o primeiro, né. De fato, acho que se preparar para fazer essa escuta ativa nos diversos canais, né, e nesse trabalho investigativo e atento, né, das interações que o cliente tem com a gente sobre, né, como é que ele avalia o nosso produto, o nosso serviço. Depois, de fato, acho que é começar a estruturar mesmo, né, esses processos dentro da companhia para que eles se tornem, né, não só intuitivos, né, não só, mas que eles também se tornem processos, porque quando a gente vai crescendo, as empresas vão crescendo, é preciso uma estrutura maior, de fato, Perfeito. para fazer, né, esse trabalho de entendimento do cliente. E eu acho que o terceiro ponto para fechar mesmo, é também entender como é que a gente conecta tudo isso com o negócio, né, que aí talvez seria o tema da jornada, né, Legal. eu acho que é onde a gente fecha, como é que é ali onde a gente consegue conectar, né, a realidade do cliente, o que a gente aprendeu sobre ele, com o que de fato a gente pode entregar para ele. Então acho que são esses, acho que os 3 principais pontos, né. Tá bom, Ai, obrigado, viu. Acílio, imagina. top 3 na agilidade, o que que você recomenda pra gente? Não, primeiro eu acho que é estudar as abordagens.
e não se apegar a nenhuma delas, né? Uhum. Você pode ter suas preferências, mas você precisa conhecer. Então, vai estudar Scrum, vai estudar Kanban, vai estudar XP, vai estudar os métodos preditivos, né, que a gente chama, que é um modelo, o mercado chama tradicional ali, que é o PMBOK mesmo. Então, a primeira coisa é compreender, né, essas abordagens, entender de onde elas vieram, o conceito, como elas foram desenvolvidas, né, tem o Prince2, que a gente não mencionou aqui, mas que há Sim. muito tempo fala dessa visão de valor, né, sempre teve essa pegada de importante entregar valor sempre, para você poder ter senso crítico, para quando chegar numa situação de uma empresa, entender ali qual é o contexto e ver, poxa, para essa situação, essa abordagem combinada com essa talvez traga mais resultado. Então, esse mundo, né, que tentaram criar aí uma dicotomia do ágil ou não ágil, não existe, né? Você tem que conhecer quanto mais abordagens melhor para você poder ter mais, Se adaptar à situação, né? se adaptar à situação com as ferramentas e técnicas Legal. que cada uma traz ali de bom. Segundo, acho que tem uma série de outras disciplinas que, para quem trabalha com projetos, contribuem fortemente. A parte de Customer Experience é um universo gigantesco que, para a gente, né, que trabalha com projetos, a gente não está ali simplesmente servindo a empresa, né? A gente tem que pensar no cliente que a gente está ali desenhando, executando o projeto também. É importante conhecer essas técnicas, importante. Customer Experience, Customer Centricity, Customer Success, tem um monte de conceito aí, Sim, né? é dentro dessa atmosfera de ter realmente, né, a visão do cliente ali no centro. E aí, outras como práticas de desenvolvimento de produtos, práticas como design thinking para apoiar nessa parte de análise de solução e problemas. Então, acho que é um segundo aspecto que é importante a gente conhecer. E terceiro, cada vez mais, né? Precisar continuar desenvolvendo continuamente essas competências, né? A gente chama de soft skills ainda, mas essas competências de você trabalhar de forma mais colaborativa, de você conseguir articular bem as suas ideias, de você conseguir negociar, né, e não simplesmente propor as suas ideias, mas argumentar, discutir, promover essa discussão sadia. Você Uhum. trabalhar num time, não importa se você é analista ou assistente, mas você ocupar esse espaço que está ali, né, desmistificar um pouco, eu ainda tenho pouca experiência, eu não posso falar, não, mas você tem outras visões, você tem outros repertórios, você vive talvez experiências que quem tá ali há 2, 3, 5 cargos na tua frente não viveu, Uhum. né? Então, perder esse medo justamente para ter esse protagonismo, né? Então, a horizontalidade, de novo, traz nesse sentido, né? Não esperar que apenas os gestores formais tenham ali o espaço para sugerir e liderar, mas todos têm que ter esse papel. Então, Bacana. desenvolver essas competências, que você trouxe muito bem esse estudo das 15 competências que foi feito em 2020, é um excelente guia para Uhum. fazer, poxa, quais são os meus gaps aqui, né? Onde eu poderia me desenvolver mais. Né? Onde eu também quero, né? Cada um também tem seu perfil. Tem pessoas que são, digamos, mais extrovertidas, outras mais Uhum. introspectivas, mas onde eu posso contribuir para que eu seja um profissional mais polivalente, preparado para navegar nesse mundo cada vez, né, mais não linear, lá trazendo o lado bunny, né, onde as coisas mudam tão rápido, né? Bacana, Cílio. Eu queria agradecer pela presença de vocês aqui, né? O Acílio e a Amanda, eles fazem parte do nosso quadro de professores do nosso MBA de Gerenciamento de Projetos e Agilidade Organizacional, junto com outros 6 professores, todos profissionais de mercado e também pesquisadores, como eu, como a Amanda. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Nelson Rosamilha, eu sou coordenador do MBA de Gerenciamento de Projetos e Agilidade Organizacional. E por aqui a gente se despede e agradece a todos vocês. Obrigado.